Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nele eu quero conversar com você sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre agentes de inteligência artificial. Eu quero mostrar para você a possibilidade de configurar agentes com superpoderes até de uma maneira mais simplificada, porque até o momento é comum você ver a criação de agentes feitos por pessoas com maior conhecimento técnico de ferramentas como NTN, DeFi, Zapier ou com conhecimento de programação. Aqui eu quero mostrar para você um jeito de você construir esses assistentes de maneira mais simples, com tanto poder quanto se fosse construído com programação, só que com a facilidade que um leigo precisa ter para poder fazer essa construção. Claro que você vai precisar de conhecimento de engenharia de prompt, que é um conhecimento diferente do conhecimento da tecnologia necessária para fazer esses agentes. Agora, uma vez que você tem conhecimento de engenharia de prompt, ou uma vez que você é entusiasta da inteligência artificial, essa maneira aqui que eu vou colocar para você é uma maneira muito bacana que, acredito eu, você precisa considerar, ok? Só antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou copywriter, estrategista, gestor de tráfego, automações, programador. Eu gosto de prestar serviço nas mais diversas áreas do mercado de marketing. Se você precisa de uma ajuda com seu marketing com inteligência artificial, então entre em contato aqui comigo, que eu posso te ajudar, ok? Então vamos lá. Eu estava sem ideia para gravar vídeos aqui para o YouTube, porque eu estou muito focado na construção dessa ferramenta que você está vendo agora. Então eu pensei, poxa, já que ela tem funcionalidades que destoam da maioria das ferramentas que a gente vê comumente no mercado, que tal apresentar essas funcionalidades e já fazer a minha primeira propaganda, né? Bom, primeira coisa que você precisa entender sobre essa ferramenta é que ela é uma ferramenta de chat com inteligência artificial, então você manda uma resposta, manda uma pergunta, manda um prompt e obtém uma resposta. Onde que começam os diferenciais nessa ferramenta? Bom, começam aqui, nesse botãozinho aqui, ó, aqui embaixo no canto inferior direito, eu vou clicar nele, você tem aqui algumas configurações interessantes, principalmente para você que tem um conhecimento mais avançado de engenharia de prompt, de inteligência artificial, você sabe que existem modelos diferentes de LLM que você pode utilizar, né? Se você não tem conhecimento avançado, esse vídeo aqui vai ser bem confuso para você, vai ser só para você se atualizar mesmo, com esse mundo de IA, o que é possível fazer ou não, ok? Mas acredito que você vai entender bem pouco das configurações que eu vou colocar aqui. Mas para quem gosta de inteligência artificial, quem tem um conhecimento mais avançado, vai gostar bastante disso aqui, principalmente se você quer construir assistentes para disponibilizar para outras pessoas, seja para vender, seja para colocar para seus alunos, para os colaboradores da sua empresa, ok? Enfim, vamos lá. Começa aqui as vantagens dessa ferramenta. Primeiro, você tem um local prático aqui para colocar o prompt da sua ferramenta. Então aqui você pode alterar aqui o prompt. Nesse caso aqui, como esse assistente eu chamei ele de genérico, porque é um assistente que eu utilizo para fazer testes, uma vez que essa ferramenta que eu estou construindo ainda está em desenvolvimento, então ele não tem prompt nenhum. Às vezes eu coloco algum prompt aqui para fazer algum tipo de teste, às vezes eu tiro, enfim. Ele é um assistente genérico, é um agente genérico que eu coloquei aqui, por isso o prompt está vazio. Outra coisa é que você pode configurar aqui o modelo de inteligência artificial, é a LLM que você quer utilizar nesse chat. Então eu posso escolher dentre os modelos da Anthropic, modelos da OpenAI, da Google, da Perplexity, da DeepSeek, da Mistral, do Grok, e assim que sair o Grok 3 eu vou colocar aqui, tem o Sabiá também, enfim, e eu futuramente vou colocar mais modelos por hora. Esses modelos aqui, acredito eu, são suficientes para que eu consiga lançar a ferramenta e agradar aí a maioria dos usuários, ok? Tem aqui a possibilidade de você configurar um contexto específico do chat, tem a possibilidade de você configurar ferramentas específicas do chat, ou seja, você vincula uma ferramenta ao assistente e ela vai ser utilizada apenas durante esse chat. Você pode também vincular uma ferramenta ao assistente que todos os chats com um determinado assistente ou agente, né? Nesse vídeo aqui, assistente e agente, eles são sinônimos, ok? Para você que entende essa diferença, na verdade para mim não tem diferença, né? Mas o mercado às vezes estabelece essa diferença, então para você que tem em mente uma diferença entre esses dois conceitos, entenda que nesse vídeo aqui não existe, ok? Essa diferença. Então quando eu falar assistente ou agente, são a mesma coisa. Enfim, você pode ter então ferramentas específicas para um chat, ou você pode ter ferramentas que estão vinculadas a um assistente e sempre que o assistente for utilizado, a ferramenta vai junto. E você pode utilizar também um arquivo nesse chat aqui. O arquivo ele fica aqui nessas pastinhas, que eu chamo de coleções, né? Por enquanto eu chamo de coleções, mas você pode simplesmente arrastar um novo arquivo aqui para o chat para que ele faça a leitura e reconheça esse seu arquivo e responda com base no seu arquivo, ok? São questões aqui
que acredito que já tem aqui algum diferencial, a possibilidade, primeiro, a possibilidade de você trocar o prompt a qualquer momento, você trocar aqui o modelo, você colocar contextos para esse chat, especificamente para esse chat, você colocar ferramentas específicas do chat e arquivos específicos do chat. Isso por si só já é uma coisa difícil de você encontrar por aí, ok? Bom, uma funcionalidade interessante que eu acredito que você vai gostar é o conceito de bibliotecas, né? Isso aqui, acredito eu, que é um diferencial, porque isso é possível fazer com algumas ferramentas por aí no mercado, principalmente se você tem um conhecimento mais técnico para poder utilizar o NTN, para poder utilizar o DeFi, para poder utilizar o Creo AI, para poder utilizar isso via API, programando, né? Mas enfim, aqui nessa ferramenta eu criei isso de uma maneira mais simplificada para que um leigo possa utilizar. Por exemplo, aqui eu tenho as bibliotecas cadastradas dentro do projeto, e eu vou entrar dentro do projeto, não, dentro do meu sistema, né? Dentro aqui da minha conta, e essa biblioteca especificamente, ela se chama Tríade Estratégica. Neste caso específico, eu coloquei aulas de um curso. E é um curso da minha irmã, que ela ensina social medias a trabalharem como social media, ela é mentora de social medias. Eu peguei as aulas do curso dela e coloquei aqui para que eu criasse um assistente que respondesse perguntas relacionadas ao curso dela. E eu criei esse assistente, que foi esse daqui, ó, e eu chamei de Camila Barai. Minha irmã, nas redes sociais, ela se apresenta como Camila Barai, e aqui eu fiz essa brincadeira com AI, né? Camila Barai. Enfim, eu criei esse assistente. Repare aqui embaixo que mostra que a biblioteca está vinculada, ou seja, as respostas serão com base na biblioteca vinculada, que nesse caso são as aulas do curso da minha irmã. Então, por exemplo, a minha irmã ensina lá no curso dela como criar uma tese, como que um social media cria uma tese, como que ele defende isso nos conteúdos. E vamos supor que um aluno dela queira estudar melhor sobre o que é uma tese, ou que ele queira simplesmente relembrar o que é isso, né? Às vezes ele esqueceu, às vezes está com dúvida, ele pode colocar aqui, ó, o que é uma tese. E ele pode simplesmente colocar aqui e ele vai ter aqui uma resposta. Esse modelo aqui é o DeepSeek. O DeepSeek é um modelo barato e que dá boas respostas nesse tipo de caso de uso aqui, só que ele também é um pouco mais lento, mas acredito que essa lentidão não é lá um grande problema. Enfim, ele está dando aqui respostas com base nas aulas do curso da minha irmã. Repare que aqui ele mostra até de onde que ele pegou essas respostas, né? Aqui no caso, repare que ele está colocando os nomes de arquivos, mas é porque eu não renomeei o título da aula. Eu posso fazer isso e aqui ele vai ficar com o título da aula, ok? Então eu tenho o nome do arquivo e esse aqui é o título da aula. Só que como o título da aula, nesse caso, é o mesmo do arquivo, porque eu não renomeei, então fica estranho isso daqui, né? Mas, obviamente, você configurando isso para o seu aluno, você vai colocar o nome da sua aula certinho. E futuramente eu quero colocar também o link que vai direcionar a pessoa diretamente para a aula, né? Então a pessoa vai poder clicar aqui e já vai poder cair direto na aula. Ou então, se às vezes não é uma aula, às vezes não é uma biblioteca de aulas, é uma biblioteca de conteúdos, de PDFs, de documentos do Word, eu quero colocar aqui a possibilidade da pessoa poder clicar e ir direto para esse documento, que em alguns casos de uso isso vai ser bacana. E isso daqui é configurado através do prompt. Nesse assistente especificamente, ele tem esse prompt aqui, e aqui eu peço, aqui ó, repare aqui ó, eu peço para ele colocar as referências, ok? E ele vai e coloca as referências de onde ele tirou essa resposta. E, enfim, isso é uma funcionalidade bacana, essa questão das bibliotecas. E uma coisa bacana também dessa minha ferramenta, que eu sentia falta de ter isso, pelo menos com a facilidade com a qual eu coloquei aqui, é o seguinte: quando eu clico aqui, eu tenho a possibilidade de regerar essa resposta com o mesmo modelo do assistente. Isso é comum em diversos chats que a gente vê por aí. Por exemplo, aqui está sendo utilizado o DeepSeek. Então, se eu vier aqui e mandar regerar a resposta com o mesmo modelo do assistente, eu vou gerar uma nova resposta com o DeepSeek. Mas eu posso escolher qualquer um desses modelos aqui para gerar uma nova resposta. Então, por exemplo, se eu quiser uma nova resposta com o Gemini Flash, eu vou ter uma resposta gerada para essa mesma pergunta, só que agora com o modelo do Gemini, ok? Repare que aqui, ó, fica aqui o nome do modelo que deu essa resposta. Repare que aqui eu tenho a possibilidade de navegar pelas diferentes respostas, né? Então, se eu passar aqui para o lado, ó, eu tenho aqui a resposta do DeepSeek, essa aqui é a resposta do DeepSeek. Se eu for para 2 de 2, eu tenho a resposta do Gemini Flash,
e assim eu posso fazer essa comparação de qual modelo me deu uma resposta melhor, ok? Então, essa é uma coisa que, acredito eu, é muito bacana, principalmente para quem tem conhecimento de engenharia de prompt e para quem quer construir um assistente para entregar para os seus alunos, para os seus clientes, para poder vender. E por que isso é importante no contexto da minha ferramenta? Porque você vai precisar saber qual que é o custo de uso de determinado modelo, se aquele modelo te entrega uma boa resposta, qual o nível de uso dos seus usuários, para que você construa o melhor modelo possível com um custo acessível comparado com o que você vai cobrar do seu cliente, né? Porque, no meu caso, você que contrata de mim essa ferramenta, você vai pagar os tokens que você utilizar e mais a mensalidade da ferramenta, né? Então, essa ferramenta, ela tende a ser mais cara que a mensalidade do ChatGPT, ela tende a ser mais cara do que a mensalidade do Adaptone, que é uma ferramenta muito bacana também, né? Porque eu não quero limitar com relação às funcionalidades que eu vou criar. Por exemplo, essa funcionalidade da biblioteca é uma funcionalidade que gasta bastante token, porque vai ser isso eu já vou fazer essa configuração, você vai poder escolher o tamanho do contexto da biblioteca que vai para a LLM poder elaborar essa resposta. Então, se a pessoa coloca um contexto muito grande, vai gastar muitos tokens, mesmo que a resposta aqui seja curta. E se eu não cobrar esses tokens da pessoa que contratar de mim, eu vou ter que limitar o tamanho do conteúdo da biblioteca que vai para a LLM, e se eu fizer isso, você que contratar a ferramenta de mim não vai ter todo o potencial da inteligência artificial que a inteligência artificial pode proporcionar. Então, eu escolhi utilizar um modelo onde você paga uma mensalidade fixa da ferramenta baseada na quantidade de usuários que você vai ter e mais você paga os custos dos tokens que você utilizar. Então, as mensagens que você trocar serão gastos tokens e você vai pagar por isso. As imagens que você gerar serão gastos os tokens e você vai pagar por isso. Como a ferramenta ainda está em desenvolvimento, eu ainda quero colocar informação aqui para os administradores de quanto que custou um chat, quanto que determinado assistente está custando. Eu vou colocar isso tudo para você, para que você possa analisar e repassar esse custo para os seus alunos, ou então, dentro de um ambiente mais controlado, você consegue colocar uma mensalidade fixa. Por exemplo, essa funcionalidade aqui que você está vendo agora, de você entregar, entregar um agente, um assistente para os seus alunos poderem pesquisar dentro de uma biblioteca com as suas aulas, ela pode tanto ser cara como pode ser bem baratinho. Nesse caso aqui, o DeepSeek é um modelo muito barato. Não é o mais barato, mas ele é um modelo relativamente barato. E como ele é barato, o contexto que eu coloco aqui para ele poder gerar a resposta, a quantidade de conteúdo da biblioteca que eu pego da biblioteca e jogo para ele poder dar a resposta, essa quantidade pode ser um pouco maior, porque ele é barato e fica mais controlável assim, né? Aí, nesse caso, você pode cobrar um valor fixo, porque vai ter ali a inteligência das suas aulas, né? Então, por exemplo, você poderia cobrar um valor parecido com o valor do ChatGPT para que a pessoa tivesse acesso a um assistente com as suas aulas, ou então melhor, né, um assistente que fizesse algum trabalho que vai para além das suas aulas, que utilizasse o seu conhecimento para que a pessoa nem tivesse que ver as suas aulas, né? Enfim, aí você pode ver ali o assistente que dá uma resposta bacana, que ao mesmo tempo ele vai compensar financeiramente para você, e acredito que na maioria dos casos você vai encontrar isso de maneira relativamente fácil. Esse caso aqui, por exemplo, se você quer que os seus alunos eles pesquisem sobre as suas aulas, isso daqui, com esse modelo aqui, essa funcionalidade, com esse modelo de DeepSeek, ele vai ter um custo baratinho para você. Eu chuto aí que cada usuário do seu curso iria custar para você uns R$ 10, R$ 10 10 em real mesmo, né? Porque eu falo em real porque os modelos são cobrados em dólar, né? Mas você iria gastar uns R$ 10. Isso falando de um aluno que vai conversar praticamente todos os dias com o seu modelo, porque o DeepSeek é um modelo barato. E quando a gente tem uma biblioteca, ou seja, quando a gente tem um conteúdo para entregar para o LLM gerar a resposta, as respostas são boas mesmo quando é um modelo, digamos, menos inteligente, como o DeepSeek, o GPT-O Mini, o Claude Haiku, né? Esses modelos mais simples, eles vão gerar boas respostas quando você tem uma biblioteca que já entrega o conteúdo e é só para ele organizar aquele conteúdo e formatar em uma resposta legal para o usuário. Enfim, esse é um caso de uso que é mais controlado, que você consegue
um custo mais acessível, né? E tem casos de uso que podem ir além, né? E eu vou mostrar aqui como que isso vai poder acontecer dentro dessa ferramenta, ok? Enfim, então eu estava explicando aqui sobre essa questão do porquê que eu coloquei diferentes modelos aqui, dos melhores aos menos inteligentes, e por que é importante você comparar uma resposta com a outra, né? Principalmente você que pensa em disponibilizar seus assistentes para outras pessoas, né? Então a gente falou do conceito de biblioteca. Agora eu quero falar do conceito de contextos, que é um conceito que, confesso, eu trouxe do Adapter One, que é uma ferramenta que eu utilizava até antes de começar a construir a minha, era essa que eu utilizava, inclusive alguns dos últimos vídeos do canal eu gravei sobre o Adapter One, talvez você esteja aqui no canal porque viu algum vídeo do Adapter One, e o Adapter One, ele vai ser a sua alternativa, comparando aqui com a minha ferramenta, ele é uma alternativa melhor para quem está começando a trabalhar com inteligência artificial, porque lá ele vai cobrar um valor fixo de você e você pode utilizar à vontade mesmo os melhores modelos. E eu não vou ter como fazer isso nessa minha ferramenta por dois motivos. Primeiro, acredito eu que o Adapter One é um produto de entrada para a empresa Adapta, e também é, por causa que, como eu não quero me limitar nas funcionalidades que eu vou colocar aqui, o controle que eu tenho sobre a quantidade de tokens que os usuários vão gastar, ele é muito baixo, né? No Adapter One, como ele limita algumas funcionalidades por questões de negócio mesmo, acredito eu, ele tem esse controle melhor e ele pode colocar um preço fixo e ele também tem outros produtos que ele vai poder vender depois, né? E no meu caso aqui o modelo vai ser diferente. Então, se você está começando, o Adapter One ele é melhor. Se você tem um conhecimento mais avançado ou se você quer fazer agentes para disponibilizar para as outras pessoas, então essa ferramenta aqui ela é ideal, inclusive se comparado com outras ferramentas, né? Como por exemplo o ChatGPT. Lá você tem a condição de criar um GPT. Só que você não tem as ferramentas que eu vou disponibilizar aqui e eu vou mostrar para você, e você não tem a possibilidade de utilizar modelos diferentes, como por exemplo o Cloud 3.7 Sonnet, que é um modelo que, em vários dos casos, ele é melhor do que os modelos da OpenAI, ok? Enfim, então aqui agora eu vou falar do conceito de contextos. O que é isso? O que acontece? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou abrir esse assistente aqui, né? Esse assistente, e eu vou abrir aqui as configurações dele. Então ele tem aqui esse prompt que, olha só, ele é um prompt muito pequeno, né? É um prompt onde eu falo para ele agir como um administrador de banco de dados, que é o DBA, Database Administrator. E eu falo simplesmente isso para ele, ó, haja como um DBA com vários anos de experiência. É um prompt simples mesmo, eu não preciso mais do que isso. Só que o que acontece? Eu tive a necessidade aqui, durante a construção da minha própria ferramenta, eu tive a necessidade de pegar uma parte do conteúdo que estava aqui dentro e utilizar em outro assistente. E que parte que é essa? É onde eu falo de como está a estrutura do meu banco de dados, porque esse assistente aqui, ele me ajuda a trabalhar com o banco de dados que eu estou utilizando nessa própria aplicação. Então, para que ele me ajude da melhor forma possível, eu preciso passar a estrutura desse banco de dados para ele. Só que eu também preciso dessa mesma estrutura em um outro assistente. Então, ao invés de eu pegar e colocar isso no prompt do assistente, eu crio um contexto que ele vai ser utilizado por mais de um assistente, em mais de um chat. Eu posso tanto plugar ele direto em um assistente, como posso plugar ele aqui no chat, para ser utilizado apenas pelo chat. Então, eu posso fixar ele num assistente ou posso utilizar ele apenas em um chat específico. Então, o que eu fiz aqui neste caso? Né? Eu vim aqui nesse assistente DBA, eu vou clicar aqui em editar, talvez você não esteja vendo, mas eu vou clicar no botão de edição. Né? Então, aqui eu tenho o DBA, eu tenho esse prompt que eu acabei de mostrar para você, tenho aqui a opção de escolher um modelo, tem a opção aqui de escolher uma coleção para upload, porque aqui basta você arrastar um ou mais arquivos para o chat e ele vai fazer o processamento do arquivo e você pode fazer perguntas sobre o arquivo. Só que se não tiver marcado aqui uma coleção de arquivos, basicamente uma coleção seria equivalente a uma pasta para guardar esses arquivos, né? Mas se não tiver uma coleção, uma pasta aqui selecionada, quer dizer que o assistente não permite uploads. Isso pode ser interessante a depender do seu caso de uso. Lembra que eu falei para você que às vezes o contexto que você manda para a LLM, ele pode ser grande, mesmo que a resposta seja pequena, e se o contexto for grande, você vai gastar mais tokens. Então, se a pessoa faz o upload de um PDF muito grande, você pode ter problemas com isso. Então, eu vou limitar isso tanto aqui na coleção, você vai ter a opção de
limitar o tamanho do arquivo de upload, ou pode ter a opção de simplesmente nem escolher a possibilidade da pessoa fazer esse upload. Isso vai depender do seu caso de uso, da funcionalidade que você quer disponibilizar, ok? Nesse caso aqui, eu não preciso, não marquei. Tem a biblioteca, né, que é o conceito que eu já mostrei para vocês. Tem aqui o conceito de coleção de contextos, isso aqui é mais avançado, eu vou mostrar em um vídeo futuro, e você pode escolher um contexto específico, que é onde eu estava falando da estrutura do banco de dados. É esse contexto aqui, ó, eu chamei de prisma esquema, porque tem a ver com a tecnologia que eu estou utilizando para trabalhar essa questão da estrutura do meu banco de dados, ok? Enfim, aqui eu estou guardando essa informação, prisma esquema, isso é um contexto. E quando eu venho aqui, ó, nesse assistente, que é o chat DBA, o administrador do banco de dados, repare que ele está aqui, ó, o contexto prisma esquema, ele está aqui, ok? Então, se eu fizer uma pergunta sobre o meu banco de dados, ele vai responder. No caso aqui, eu vou desabilitar essa ferramenta aqui, a DBChat, depois eu vou falar sobre ela, né? Mas enfim, eu vou perguntar aqui, ó, como faço para saber quantos assistentes eu tenho cadastrados? E ele vai me responder aqui o como que eu faço para descobrir quantos assistentes eu tenho cadastrados. Ó, ele me deu aqui o select, ó. Você vai executar ó, select count from assistant para saber quantos assistentes você tem no banco de dados. E ele sabe isso por causa do contexto. Ó. Se eu apagar esse contexto, ó, na verdade eu não apaguei, eu desabilitei o contexto. Cliquei nele e ele desabilitou. Então, se eu desabilito e mando ele regerar essa resposta, vamos ver o que ele vai gerar para mim. Provavelmente algo bem confuso. Olha só, select count as total assistentes. Aí ele colocou aqui em português para começar, ó, from assistentes. Tá vendo? Por quê? Porque ele utilizou aqui, ó, o nome que eu coloquei aqui. Porque agora ele não tem mais o contexto para poder me dar essa resposta. Porque eu desabilitei ele aqui. Se eu habilitar ele de novo, ele vai passar a me dar uma resposta mais coerente. Então, eu vou mandar gerar a resposta aqui novamente. Ele vai me gerar uma resposta muito parecida com aquela primeira, como foi aqui agora. Repare que o nome aqui, ó, está em inglês, porque o nome da minha tabela é em inglês. Repare que está entre aspas, porque eu estou utilizando o Postgres e precisa ficar entre aspas, né? Enfim, são detalhes técnicos, né, que eu nem precisava ter comentado aqui. Agora, eu posso ir além. Por quê? Nessa ferramenta aqui, eu tenho, nesse sistema que eu construí, nesse SaaS que eu construí, eu tenho um conceito de ferramentas do meu agente, do meu assistente. Ou seja, quando eu faço uma pergunta para o meu assistente, a inteligência artificial ela tem capacidade de reconhecer texto e devolver texto para a gente. Só que, se eu precisar de informações que vão além do texto que eu mesmo coloquei, eu preciso buscar isso de algum outro lugar. E com a inteligência artificial e com os recursos que a gente tem hoje, eu posso fazer isso de uma forma dinâmica. E aí entra o conceito de ferramentas de um agente. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu construí uma ferramenta aqui que ela se chama DB Chat App. É uma ferramenta que, nesse caso, especificamente nesse caso, só eu vou ter acesso, porque é uma ferramenta que só faz sentido no meu ambiente de desenvolvimento. É uma ferramenta que eu utilizo para que o meu assistente aqui acesse o meu banco de dados de desenvolvimento e me ajude a fazer consultas, a elaborar queries, já me dá as respostas dessas queries, né? Então eu habilitei aqui e olha só o que acontece quando eu habilito essa ferramenta. Ele vai no meu banco de dados, vai fazer a consulta, vai jogar esse resultado para a LLM e ao invés de ela me dar o select aqui, para que eu execute no meu banco de dados, no terminal do meu banco de dados, ele já vai me dar essa resposta. Olha só, eu vou mandar gerar aqui, ó. A ideia é que ele já executasse isso para mim, né? Deixa eu ver. Isso foi por causa da pergunta que eu coloquei, ó. Como faço para saber quantos assistentes tenho cadastrados? Então ele entendeu. Agora, se eu mudar essa pergunta, eu vou falar assim, ó. Quantos assistentes eu tenho cadastrados? Agora eu editei, mudei a pergunta, agora sim ele vai no banco de dados. Ó, você tem 16 assistentes cadastrados. Me liste eles em formato de tabela. Isso aqui é outra coisa que eu posso fazer. Agora ele vai no banco de dados, vai buscar os detalhes dos assistentes cadastrados e vai listar eles aqui na tabela para mim. Então ele pegou aqui os meus assistentes, pegou o modelo, ele que escolheu as informações do assistente que ele iria exibir, porque eu tenho mais informações do que essas, mas curiosamente, não curiosamente, porque é o que se espera de um modelo inteligente de inteligência artificial, ele já trouxe as colunas que são mais relevantes para um contexto genérico como esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Enfim, ele mostrou aqui os resultados que vêm direto do meu banco de dados. Então, essa é a mistura, esse é o poder de você utilizar contextos
com as ferramentas de um agente. E agora, voltando um pouco ainda a falar de contextos, eu estava falando para você da ideia de você ter um contexto que você pode usar em mais de um assistente. Então, eu tenho esse outro assistente aqui, que eu chamo de Chat App Next.js, que é o framework que eu estou utilizando para construir essa ferramenta. E aqui, olha só, tem o contexto também. Só que nesse caso ele começa desabilitado, porque lá na configuração do assistente, eu incluí esse contexto e marquei ele lá para começar desabilitado. Ou seja, as perguntas que eu enviar aqui para ele, o prompt que eu enviar aqui para esse assistente, não vai levar em consideração esse contexto, porque ele está desabilitado. Repare que ele fica um pouco mais escuro. Se eu clicar aqui agora, repare que ele ficou claro também, e ele agora está habilitado, ok? Enfim, esse é o poder aqui dos contextos, e tem uma coisa ainda mais avançada de contextos que não tem nenhuma outra ferramenta, que ela é um pouco mais complexa de ser entendida até para quem tem conhecimento de engenharia de prompt. Isso eu vou falar em um vídeo, um vídeo específico sobre essa funcionalidade, e já adianto que é uma coisa muito bacana, tem a ver com o dinamismo que alguns casos de uso, que alguns cenários pedem. Então, é como se você embutisse prompts de maneira dinâmica para o seu assistente. Em vídeos futuros, eu vou mostrar sobre isso, ok? Enfim, então aqui eu mostrei sobre bibliotecas, contextos, já falei um pouco de ferramentas e vou mostrar aqui as ferramentas que eu tenho disponível no momento, porque eu tenho 1 mês e meio de desenvolvimento dessa plataforma, eu estou bem focado no desenvolvimento dela, e acredito que nas próximas semanas, talvez semana que vem, eu já consiga uma versão para que uma pessoa fora eu consiga utilizar de uma maneira robusta essa ferramenta aqui, né, o meu sistema, e eu vou, depois disso, construir ainda mais ferramentas, como, por exemplo, uma ferramenta que acessa os nossos e-mails e faz resumos dos nossos e-mails, uma ferramenta que ela vai nas lá nas informações do Instagram da pessoa, lá dos dados ali eu esqueci o nome desse grupo de informações do Instagram, mas enfim, as métricas do Instagram, vai baixar as métricas do Instagram e a depender do seu prompt você pode ter uma resposta inteligente para saber o que tem que ser feito nesse Instagram, o que precisa ser feito nesse Instagram. A mesma coisa com o Meta Ads, eu quero fazer uma integração com o Meta Ads para trazer os dados de lá e você conseguir gerar informações aqui prontos para saber qual o anúncio está melhor, qual anúncio está melhor, qual que você precisa tirar, enfim. A partir de algum prompt que você tenha especialista, você ter respostas bacanas relacionado à gestão de tráfego. Como eu sou muito da área de marketing, então eu acabo pendendo para integrações que ajudem profissionais de marketing. Mas enfim, acredito que vai ter muitos dos tipos de integração. Por exemplo, eu quero fazer uma integração um scrap mais otimizado. Aqui eu tenho um scrap, para você que não sabe, isso é basicamente você pegar os dados, o texto de uma página. Seria esse conceito dentro do meu sistema aqui. Esse é o conceito de scrap. E esse aqui é simples, basicamente eu coloco um link e ele busca o texto desse link para fazer qualquer tipo de análise que precise ser feito com base no texto de uma página. Por exemplo, eu posso pegar uma página de vendas, misturar com o meu prompt e pedir para o meu prompt, junto com o LLM, claro, fazer uma análise do texto, do conteúdo de uma página de vendas. Né? Eu posso fazer uma coisa assim, com a ferramenta Scrap. E eu posso ter uma ferramenta que busca textos da web de uma maneira mais otimizada, que a gente chama de crawlers. Né? Eu posso ter um crawler que, por exemplo, vai em diferentes e-commerce, busca preços de produtos e joga isso para o seu prompt tomar alguma decisão, para, por exemplo, saber qual que compensa mais, qual que está mais barato, enfim, qual produto tem uma característica melhor para determinado caso de uso. Por exemplo, você vai em 2 e-commerce, tem 2 produtos parecidos e você tem um prompt que compara esses produtos e te dá uma resposta a depender de algum contexto específico de um cliente seu ou o seu próprio contexto específico que você vai informar para o seu assistente. Claro, abrir um parênteses aqui, algumas das coisas que eu vou falar aqui talvez pareçam grego para você, porque são questões avançadas, que misturam um pouco de entendimento de tecnologia e principalmente engenharia de prompt. Né? Então não se preocupe se você não tiver esse conhecimento todo, mas é importante até então, se você não tem, ver esse vídeo para entender as possibilidades que a inteligência artificial e toda a tecnologia em volta dela permite
que você utilize para criar os seus próprios agentes, os seus próprios assistentes, ok? Então são ferramentas como essas que eu quero construir no futuro. E tem uma ferramenta especial aqui que eu ainda não vi em nenhum outro lugar, em nenhum outro sistema, eu vi algo dessa forma, a não ser que você tenha um conhecimento avançado, um conhecimento mais técnico e consiga mexer em ferramentas como NTN, ferramentas como DeFi, ou ferramentas como o Creo AI, ou na programação direta, né? O Creo AI já seria essa programação direta, se bem que o Creo AI também ele tem a plataforma é, a plataforma deles já, né, virou uma plataforma e não só uma lib de programação, né? Mas enfim, a menos que você tenha esse tipo de conhecimento, você não vai achar essa funcionalidade que eu vou mostrar aqui para você de uma maneira simples, que é a possibilidade de você fazer com que um agente, um assistente, converse com um outro assistente. Então, o que eu fiz nessa ferramenta? Todos os assistentes que eu tenho aqui cadastrados, que são esses aqui que vocês estão vendo, eles têm a possibilidade de virar uma ferramenta. Então eu posso utilizar qualquer um deles e configurar eles como ferramentas. Por exemplo, nessa coleção de ferramentas que eu tenho aqui, eu tenho a ferramenta que eu chamei de Copywriter. E essa ferramenta aqui, ele é um assistente que eu tenho, eu vou entrar aqui no cadastro de assistente, que é esse assistente aqui, que tem o mesmo nome, que é o Copywriter. Lá na configuração da ferramenta eu poderia dar um nome diferente, mas aqui eu quis dar o mesmo nome. Enfim, eu posso pegar qualquer assistente aqui e fazer ele virar uma ferramenta. Daí eu posso vir aqui em um outro assistente, um assistente qualquer, e adicionar essa ferramenta. Nesse assistente genérico aqui, eu adicionei diversas ferramentas, porque eu uso ele para fazer testes, e dentre elas tem aqui o Copywriter. Acabei de habilitar ele aqui, ó. Então eu tenho aqui o Copywriter, e olha só, primeiro eu vou desabilitar, para você ver aqui, ó. Vamos lá. Eu vou desabilitar para ele não levar em consideração o Copywriter, e eu vou fazer assim, ó. Gere uma copy para o meu curso de violão para jovens. Aí ele vai gerar uma cópia aqui genérica, né? A intenção aqui não é falar sobre copy, claro, a intenção aqui é mostrar o assistente sendo executado, né? E ele vai gerar aqui a cópia. Aqui ele está pensando aqui, ó, lendo a resposta já. O GPT está um pouco lento agora. Esses modelos de inteligência artificial, eles variam muito, porque são sistemas pesados, né? Sistemas pesados e, obviamente, varia de acordo com o nível de uso que as LLMs, as empresas donas, estão tendo, né? Aqui, no caso, está demorando um pouco mais. O GPT, ele costuma ser bem rápido, tanto o GPT-O quanto o GPT-Mini costuma ser bem rápido. Agora que está demorando um pouquinho, isso aqui não tem a ver com a minha ferramenta, já adiantando. Isso aqui é porque a minha ferramenta está esperando a resposta da OpenAI. Se a OpenAI travou lá no sistema deles, eu travo também. Então fica aqui travado, e repare aqui embaixo, está aqui, ó, lendo a resposta. Ok? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Lendo a resposta. Eu vou, ó, na hora que eu ia atualizar a página para que ele fizesse uma nova leitura, ele já trouxe aqui para mim, quer dizer, trouxe só mais uma parte, né? Deixa eu atualizar aqui, porque quando eu atualizo, ele não, ó, não, ele já terminou. Eu atualizei, mas acredito que nesse meio tempo de eu apertar o botão e tal, ele já tinha terminado, concluído. Enfim, ele gerou aqui essa copy, e agora eu vou habilitar a ferramenta do Copywriter, e vou falar assim para ele, ó, peça para o Copywriter gerar uma copy para a gente. Eu conversei aqui com ele como se o Copywriter fosse realmente uma pessoa. Aqui ó, tá aqui aguardando o conselho, porque o tipo da ferramenta que transforma um assistente em uma ferramenta, ela se chama advisor, que é uma espécie de conselheiro, né? Então por isso que fica ali aguardando o conselho. Mas repare que, primeiro, o estilo de copy é diferente, olha só. A copy que o copywriter gerou, ela não tem emoji, é uma copy que ela leva em consideração alguns aspectos de nível de consciência, né? Se bem que aqui o prompt foi genérico, então a copy também, de certa forma, deve ter sido genérica, né? Mas repare que o estilo de copy foi diferente, por quê? Porque foi gerada pela ferramenta que está encapsulando o assistente copywriter. Inclusive aqui, ó, neste caso específico, tá aqui, ó, resposta do copywriter. Porque para essa ferramenta específica, eu não deleguei a resposta do copywriter, que é essa daqui,
para o modelo genérico, porque eu poderia fazer o seguinte, quando eu chamo uma ferramenta, nesse caso aqui eu chamei o copywriter, que é uma ferramenta que está encapsulando o assistente, quando eu chamo ela e obtenho a resposta, eu tenho a opção, isso é configurável aqui dentro dessa ferramenta, eu tenho a opção de repassar essa resposta para o assistente principal, que nesse caso eu estou chamando aqui de genérico, e esse assistente principal tira uma conclusão a partir da resposta da ferramenta que está encapsulando um outro assistente. Só que nesse caso aqui, para esse caso específico do copywriter, eu prefiro já mostrar a resposta dele direto, né? E uma coisa interessante é que na configuração aqui da ferramenta, se eu vier aqui, ó, ferramentas, eu venho na coleção padrão aqui, venho aqui no copywriter, vou mandar editar, eu cliquei ali no editar. Repare que aqui, ó, tem o título do copywriter, aqui eu coloco o título que melhor representa essa ferramenta. Aqui eu preciso colocar um nome que não pode conter espaço, não pode conter caractere especial, são exigências das LLMs, né? E aqui eu coloco uma espécie de prompt da ferramenta, né? E por que eu abri isso daqui? Porque isso daqui também faz parte do prompt que você envia para a LLM. Por quê? Se eu colocasse uma coisa assim, ó, buscar copy na web. Se eu coloco alguma coisa assim, ó, busca uma copy na web que melhor representa o produto. Se eu coloco uma coisa assim, o que vai ser executado é a mesma coisa, continua sendo o meu assistente. Só que o assistente principal, né, quer dizer, o que vai ser executado aqui continua sendo o assistente copywriter. Só que o assistente principal, que é esse que a gente estava utilizando, que eu chamei de genérico, ele vai entender como se fosse uma busca na web. Isso pode mudar a probabilidade do assistente genérico chamar ou não essa ferramenta aqui, ok? Eu estou te mostrando isso para que você tenha esse entendimento também. É uma coisa para você que quer estudar sobre inteligência artificial, engenharia de prompt, você entender que o que você coloca na descrição da ferramenta faz parte do seu prompt também, ok? Enfim, então aqui tem o conceito de ferramentas, esse conceito que, na minha opinião, é muito bacana, você poder pedir o conselho de alguma outra ferramenta, né? Tem a possibilidade também de você fazer pesquisas, por exemplo, eu tenho esse modelo aqui do Google e eu vou escolher aqui, por exemplo, o Sonar Pro. E eu vou perguntar aqui, ó, quem ganhou o campeonato mineiro? Então aqui eu pego um assistente, um agente, coloco o Sonar, que é o modelo da Perplexity, tem todos aqui na ferramenta, e ele vai fazer uma pesquisa na internet. Ó, o Atlético Mineiro conquistou o Campeonato Mineiro de 2025, tornando-se o hexacampeão, e aqui no caso, ó, o Atlético venceu o América Mineiro na final por 4-1, né? O jogo de ida, o Atlético ganhou de 4-0, depois ó, o Atlético venceu o América na final por 4-1. O jogo de ida foi 4-0. Enfim, ele me deu aqui as informações, colocou aqui os links, né? Colocou os links aqui para mim. E ele colocou os links aqui porque eu pedi. Repare que aqui no prompt, ó, eu falo para ele incluir os links, porque o modelo da Perplexity sempre envia os links. Só que eu não posso sempre colocar aqui, porque a depender do engenheiro de prompt que estiver utilizando esse modelo, pode ser que ele queira colocar os links, pode ser que ele não queira. Então é melhor que a pessoa use isso diretamente no prompt. Então, se ele não quiser, ele fala que não quer. Se ele quiser, ele fala que ele quer e ele tem esse controle, né? Melhor do que eu como programador, forçar a inclusão dos links aqui. Enfim, talvez futuramente eu coloque algum linkzinho aqui, alguma coisa para a pessoa poder dar um cliquezinho, independente de ter no prompt ou não, a pessoa vê as referências, eu vou pensar sobre isso, ok? E eu tenho tanto os modelos que fazem a pesquisa diretamente, quanto eu também tenho uma ferramenta que pode fazer uma pesquisa. Para isso, eu vou utilizar esse modelo genérico de novo, porque a ferramenta já está aqui, que é essa ferramenta aqui, ó, OpenAI Web Search, né? OpenAI Web Search. Inclusive, eu posso fazer o Sonar virar uma ferramenta também, e provável eu faça isso no futuro bem breve, né? Ele vai virar uma ferramenta de pesquisa também, né? Que você vai poder, porque você pode utilizar ele tanto como modelo quanto uma ferramenta de pesquisa, né? E as pesquisas do Sonar, na minha opinião, elas são melhores do que a pesquisa dessa ferramenta da OpenAI. Eu vou fazer aqui, por exemplo, a mesma pergunta, ó. Quem ganhou o campeonato mineiro? Eu não vou colocar o ano, porque eu quero que ele pegue do ano atual, né? Olha só, pesquisando.
Ó, ele está fazendo a pesquisa, tá vendo? Pesquisa na web, ele está chamando a ferramenta. E a resposta aqui, ó. Repare que ele pegou o Campeonato Mineiro de 2023, né? Tá vendo? Enfim. Aí aqui eu tenho que dar uma forçada, ó, 2025. Obviamente também, não obviamente, né? Mas isso aqui talvez seja uma questão de ajustar o prompt. Por quê? Porque a pergunta que eu fiz, eu mandei para o modelo genérico e o modelo genérico chamou essa ferramenta. E aqui, e aqui, eu poderia configurar, mas eu não configurei o que o modelo enviou para a ferramenta OpenAI Web Search. Eu acredito que eu vou até fazer isso no futuro, igual tem na ferramenta do Copywriter. Se você vier aqui, ó, ferramenta do Copywriter, aqui, ó, quando eu pedi aqui no copywriter, eu coloquei a mensagem que o copywriter recebeu, exatamente a mensagem que ele recebeu, e aqui embaixo eu coloco exatamente a resposta dele. Eu vou fazer uma coisa parecida para essa ferramenta aqui de pesquisa, para que a pessoa tenha a ciência do que foi para a ferramenta e possa também ter esse controle para poder melhorar ou não o prompt que ela estiver fazendo, né? Mas enfim, ele respondeu aqui de 2023, aqui eu forcei 2025, e ele falou aqui, ó, o Atlético Mineiro venceu por 4-0 no jogo de ida e depois 1-0 o jogo de volta. O outro falou que foi 4-1. Enfim, eu confio mais no modelo da Perplexity, né? Eu confio mais no da Perplexity. Mas o modelo da OpenAI, a depender do caso de uso e a depender do caso de uso e do quanto que você quer investir, o quanto que você quer que fique o custo do seu assistente, você vai utilizar um ou outro, né? Porque para casos de uso mais simples, esse modelo aqui da OpenAI vai ser o suficiente. Se você precisar de algo mais robusto, você vai precisar do modelo Sonar, que tende a ser mais caro do que esse daqui, ok? Enfim, então tem essas possibilidades. E acredito que eu posso fazer com o que já está pronto, eu posso fazer muito mais, dá para fazer muito mais. A funcionalidade de compartilhar esse assistente para vender ou simplesmente para compartilhar, eu ainda estou construindo, é o que falta para que eu disponibilize a ferramenta para que outras pessoas a usem, né? E é algo que eu penso em fazer nos próximos dias. E também vou continuar gravando aqui outros vídeos ensinando como mexer na ferramenta, ensinando sobre possibilidades, sobre casos de uso reais, porque aqui foram todos casos de uso de teste, né? Mostrei aqui para você as funcionalidades. E acredito eu que quando eu começar a utilizar isso e entregar isso para clientes, para assinantes, enfim, a gente vai ter casos de uso interessantes para poder mostrar aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer acompanhar, talvez se interessou pela ferramenta, se inscreve no canal para em vídeos futuros você ouvir falar mais sobre ela e ter a possibilidade de assinar quando ela estiver disponível. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, já tenha aqui um link para você dar uma olhada, ok? Bom, vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!